Agora que a gente viu uma certa intuição e por que é importante que a gente estude leis dos grandes números, vamos formular rigorosamente o que a gente quer provar, para no próximo slide a gente ver algumas leis dos grandes números importantes. Então a formulação é a seguinte: a gente tem x1, x2, etc., uma sequência de variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade, e vamos assumir que cada uma delas tem esperança que existe e é finita. Tá? Então eu vou dizer que essa sequência satisfaz a lei fraca dos grandes números se acontece o seguinte: eu vou fazer a média amostral, eu vou subtrair do valor esperado da média amostral. Eu gostaria muito que essa diferença fosse pequena, tá? Então eu vou pedir que isso daqui convirja para zero em probabilidade. Estou pegando um tipo de convergência mais fraco, por isso que se chama lei fraca dos grandes números. E eu vou dizer que essa sequência satisfaz a lei forte dos grandes números se acontece o seguinte: eu faço a mesma quantidade, xn barra menos o valor esperado, xn barra, e agora parece natural, né, que eu peça que essa quantidade convirja quase certamente para zero e não mais em probabilidade. Tá? Uma coisa que é importante da gente notar, pode parecer um pouco esquisita essa formulação em xn barra menos o seu valor esperado. Você poderia se perguntar, poxa, por que você não escreve que xn barra converge quase certamente ou em probabilidade para o valor esperado de xn barra, né? Porque você tem uma sequência dos dois lados aqui, né? Isso aqui é uma sequência de variáveis aleatórias, isso aqui do lado direito é uma sequência numérica, né? Porque a nossa hipótese é mais geral. A gente não está assumindo que essas variáveis aleatórias sejam independentes, sejam identicamente distribuídas. Tá? A gente não está assumindo independência também. Mas o que eu quero fixar aqui é que a gente não está assumindo que elas são identicamente distribuídas. Esse seu raciocínio aqui é válido se você tiver que, além disso, x1, x2, etc., são identicamente distribuídas com média μ. Tá? Aí, nesse caso, faz sentido que você formule dessa forma. Né? Xn barra converge quase certamente ou em probabilidade para μ, né? Porque isso é a mesma coisa que você falar que xn barra menos μ, que é o valor esperado da média amostral, converge quase certamente ou em probabilidade para zero. Tá? Mas isso você está nessa hipótese um pouco mais restrita, né, de que todas elas tenham a mesma média μ. Na verdade, nem precisa que elas sejam identicamente distribuídas, basta que elas tenham a mesma média μ. Mas a nossa formulação é mais geral. A gente não pede que elas sejam independentes, nem identicamente distribuídas e nem com a mesma média. Tá? Então a formulação correta para a gente é essa. Eu tenho que olhar para a média amostral menos o valor esperado da média amostral e pedir que isso se aproxime de zero, ou em probabilidade, ou quase certamente. Tá? E agora, a pergunta que a gente quer responder é a seguinte: você então tem uma sequência de variáveis aleatórias de interesse, tá? Veio de alguma aplicação prática sua, ou algum interesse teórico, e você quer saber: será que essa sequência de variáveis aleatórias satisfaz a lei fraca dos grandes números? Será que ela satisfaz a lei forte dos grandes números? E é justamente essa pergunta que a gente vai ver diversas respostas no próximo slide, tá? Que tem um teórico histórico bastante interessante, que a gente começa com leis bem específicas e chega a leis bastante gerais. Vamos ver então, tá? É... Então, a primeira lei, né, que foi provada historicamente, foi a Lei Fraca de Bernoulli, claro que não com esse nome, né? Mas a Lei Fraca de Bernoulli diz pra gente o seguinte: uma condição sobre a sua sequência de variáveis aleatórias, para que ela satisfaça a lei fraca dos grandes números, é que você tenha xn com distribuição de Bernoulli de parâmetro p, independentes, identicamente distribuídas. Tá? Então, nesse caso, você pode provar que xn barra converge em probabilidade para a média amostral, que é igual a p. Tá? Bernoulli provou isso lá atrás. Tá? Não vamos provar essa lei aqui, vamos provar uma lei um pouco mais geral, que foi a lei que Chebyshev provou, né, na transição do século XIX para o século XX, que aí as nossas hipóteses são um pouquinho mais gerais. Quais são as hipóteses para que valha a lei fraca de Chebyshev? A gente tem que ter que as variáveis aleatórias xn
sejam independentes 2 a 2, tá? Elas não precisam ser coletivamente independentes, mas basta que elas sejam independentes 2 a 2, com variância finita e uniformemente limitada. Tá? Repara, olha como as hipóteses dessa lei são bem mais fracas do que a da lei fraca de Bernoulli. Eu não estou pedindo que elas tenham a mesma distribuição, tá? Eu estou permitindo que elas tenham distribuições diferentes, tá? Desde que elas tenham variâncias finitas e uniformemente limitadas. Ou seja, todas as variâncias são menores ou iguais do que 15, não sei, alguma outra constante, tá? Vamos fazer essa prova, então, e ver que uma sequência de variáveis aleatórias satisfazendo essas hipóteses satisfaz a lei fraca dos grandes números. Ou seja, vamos provar que acontece isso. Xn barra menos o valor esperado de Xn barra converge para zero em probabilidade. Tá? Bom, como a lei se chama lei fraca de Chebyshev, parece bastante razoável que eu utilize a desigualdade de Chebyshev para aferir essa convergência. Então eu quero ver quanto que Xn barra menos o valor esperado de Xn barra se desvia de epsilon e calcular a probabilidade disso. Lembra que a lei fraca de Chebyshev, eu tenho que aplicar ela quando eu quero ver a probabilidade da diferença entre uma variável aleatória e o seu valor esperado. Tá? Mas é bastante fácil a gente notar que zero é igual ao valor esperado, Xn barra, menos o valor esperado, Xn barra. Né? Então, o que eu tenho aqui, de fato, me possibilita aplicar a desigualdade de Chebyshev. Probabilidade do módulo de variável aleatória menos valor esperado da variável aleatória ser maior ou igual do que epsilon. Então, quando eu aplico a desigualdade de Chebyshev, isso fica menor ou igual do que a variância de Xn barra menos o valor esperado de Xn barra dividido por epsilon ao quadrado. Tá? A gente lembra que variância de variável aleatória menos número, o número não influencia, então isso vai ficar a variância de Xn barra dividido por epsilon ao quadrado. Isso aqui é a média amostral, então isso vai ficar 1 sobre n quadrado epsilon, variância do somatório i indo de 1 até n de xi, tá? Botei o 1 sobre n da média amostral para fora da variância. E, perdão, esqueci do epsilon ao quadrado aqui no denominador. E aí agora, como eu estou fazendo a variância de uma soma, eu vou ter o seguinte, somatório indo de 1 até n da variância de xi, mais duas vezes somatório para i menor do que j da covariância de xi, xj. Tá? Como eu estou assumindo que elas são 2 a 2 independentes, essas covariâncias são iguais a zero. Né? Independência implica em descorrelação. E além disso, a minha hipótese é o quê? Que as variâncias são uniformemente limitadas, ou seja, a variância de cada xi é menor ou igual que um certo valor m, tá? Finito, obviamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter 1 sobre n quadrado epsilon quadrado, o sinal é de menor ou igual, porque agora isso vai ficar somatório indo de 1 até n de m. Tá? Então isso vai dar n vezes m, n quadrado epsilon quadrado. Quando eu corto o n com n quadrado, isso vai ficar o seguinte, m sobre n epsilon quadrado, que vai para zero quando n vai para infinito. Ou seja, isso é exatamente a definição da convergência em probabilidade. Né? A probabilidade dessa variável aleatória se desviar da sua média mais do que epsilon converge para zero quando n vai para infinito. Né? E isso é exatamente o que a gente gostaria de provar com a nossa lei fraca de Chebyshev. Tá? Hinching, um tempo depois, provou uma lei fraca um pouco mais geral. Tá? A gente não tem maquinaria para provar a lei fraca de Hinching, mas o que ela diz é o seguinte, você pode ser até um pouco mais geral ainda para que valha uma lei fraca dos grandes números. Tá? Basta você pedir que as suas variáveis aleatórias tenham média finita. Você nem precisa pedir que elas tenham variância finita e uniformemente limitadas. Você vai pagar um pequeno preço por isso, que você vai ter que pedir que elas sejam independentes e identicamente distribuídas. Tá? Então, a lei fraca de Hinching, ela enfraquece por um lado, você joga fora a hipótese da variância finita, você nem precisa ter variância finita, basta que você tenha média finita,
porém você pede que a sua sequência seja independente, identicamente distribuída. Tá? E agora vamos entrar nas leis fortes, né? Agora a gente quer ver quais hipóteses a gente precisa ter sobre a nossa sequência de variáveis aleatórias para que valha uma lei forte dos grandes números. Tá? Borel provou para a gente o seguinte: o análogo da lei fraca de Bernoulli, só que com a convergência quase certa. Ou seja, para que valha uma lei forte, basta que a sua variável aleatória seja independente, identicamente distribuídas, com distribuição de Bernoulli de parâmetro P. Tá? Essa demonstração vai estar na lista de exercício para vocês fazerem. Tá? E agora vai chegar o momento onde o Kolmogorov resolve por completo todos os nossos problemas. Né? A primeira lei forte de Kolmogorov, ela diz para a gente o seguinte: olha, é quase igual à lei fraca de Chebyshev. Né? Você tem que ter a sua sequência independente, não precisa que elas sejam identicamente distribuídas, obviamente você tem que ter média finita, tá? E tem que ter essa hipótese engraçada sobre a variância. Vamos entender essa hipótese aqui sobre a variância, tá? Então, quando o Kolmogorov pede que você tenha somatório n indo de 1 até infinito da variância de xn sobre n quadrado finito, tá? É claro que isso daqui contempla a situação da lei fraca de Chebyshev, né? Porque você vai ter aqui uma coisa menor ou igual do que uma constante, você vai ter constante sobre n quadrado sendo somado, isso vai dar finito. Mas a primeira lei fraca, lei forte de Kolmogorov, é um pouco mais geral, porque na verdade você não precisa ter as variâncias limitadas para que isso aconteça. Um exemplo, se você tivesse, por exemplo, variância de xn igual a raiz de n aqui, você ia estar somando raiz de n sobre n quadrado, e quando você soma isso, ainda dá um valor finito. Tá? Então a primeira lei forte de Kolmogorov, além dela te provar uma convergência quase certa, ela generaliza um pouco as hipóteses da lei fraca de Chebyshev, no sentido de você não pedir que a variância seja uniformemente limitada. Tá? E aí, assim, essa é a primeira lei forte de Kolmogorov, esqueci de escrever aí. E aí, finalmente, a gente tem o resultado que resolve todos os problemas, né, bastante dos nossos problemas, que é, de fato, o que a gente chama de lei forte de Kolmogorov. Tá? A prova é bastante sofisticada, tomaria um vídeo inteiro de quase 2 horas para fazer, então não vou optei por não fazer aqui nesse curso. E que Kolmogorov prova com a sua lei forte é o seguinte: beleza, você pega uma sequência xn que seja I e D com média finita. Então vale a lei forte dos grandes números. E olha como isso é geral. Tá? A única coisa que eu estou pedindo sobre minha sequência de variáveis aleatórias é que ela tenha média finita. Não estou pedindo que tenha variância finita. Então você pode pegar uma distribuição T com 2 graus de liberdade, que ela só tem média e não tem variância, que se elas forem independentes e identicamente distribuídas, então vale a lei forte de Kolmogorov. Tá? Isso é um resultado muito, muito forte, muito importante em probabilidade. Tá? E se a gente comparar com a primeira lei forte de Kolmogorov, né, se você não tiver uma sequência que seja identicamente distribuída, né, você tem que pedir um pouco mais. Né? Você tem que pedir que pelo menos esse somatório das variâncias sobre n quadrado seja finito. Então, se você troca a hipótese de identicamente distribuído por essa hipótese sobre a variância, você ainda consegue obter uma convergência quase certa da média amostral para a média verdadeira. Ou melhor, né, da média amostral menos o valor esperado da média amostral para zero. Tá? Então, demorou alguns séculos para que a gente conseguisse partir da lei fraca de Bernoulli para chegar na lei forte de Kolmogorov, porque muita maquinária foi necessária ser construída para se concluir esses resultados. A lei forte de Kolmogorov é um dos resultados centrais em teoria de probabilidades. Vocês vão utilizá-lo recorrentemente na vida de vocês, tá? E no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo, uma aplicação extremamente importante para a estatística da lei forte de Kolmogorov,
E no quarto vídeo, que vai ser o último dessa aula, a gente vai fazer alguns exemplos de como utilizar essas leis, né, para resolver alguns probleminhas.